Boa noite aos irmãos. Deus abençoe a amada igreja do Senhor. Cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite seja muito abençoado pelo Senhor, pela comunhão com os amigos e irmãos e pela palavra do Senhor que vamos conversar um pouco hoje. Espero que Deus, muito obrigado, que Deus fale ao seu coração que está ouvindo essa palavra nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você lembra se você trancou a porta quando saiu? Trancou a porta de casa? Tem certeza? Já ficou na dúvida alguma vez? Já, Dei que falou que já. Ficou na dúvida se trancou? Você sai de casa, às vezes dá 10 minutos depois, aí você, será que eu tranquei? Aí às vezes você volta, já esqueceu o gás ligado? Isso é um perigo. Já esqueceu o gás ligado? Panela no fogo? Pior ainda, né? Imagina, isso é um perigo. Por que a gente esquece de coisas importantes? Teoricamente, você trancar a sua casa é importante. Uma panela no fogo é uma coisa importante. Mas por que a gente esquece de coisa importante? Você lembra o que você comeu hoje no almoço? Se eu não te perguntasse, você não ia parar para pensar nisso, né? Só que eu perguntei, aí você forçou um pouquinho a cabeça e lembrei. Tem gente que não lembrou, não. Que não lembra o que comeu no almoço. Você lembra o que foi falado no último sermão que você ouviu? Talvez você tivesse tido aqui de manhã, ouviu a pastora Joyce trazer a palavra aqui. Você lembra sobre... Assim, não estou falando o título que a pastora Joyce trouxe, não. Você lembra sobre o que ela falou? Você lembra o que foi falado no... Uma coisa interessante que eu pensei que não ia acontecer, mas aconteceu. Eu me lembro do sermão do meu pai no dia do meu casamento. Eu pensei que eu não ia lembrar, porque a gente, no dia tá nervoso a beça, né? No dia tem um monte de coisa para fazer, mó tensão, mas eu me lembro que ele falou sobre ansiedade. Eu lembro porque eu e minha esposa, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Lembra lá do sermão do dia do casamento, que ele falou para não andar ansioso, que Deus vai cuidar da gente? Senhor? Eu lembro de Meribá, isso aí. Sei lá, foi uma coisa que me marcou, mas também eu estou falando do sermão do meu casamento. Se eu te perguntar assim, você lembra qual foi o sermão do dia 12 de agosto de 2006? Sei lá, não sei nem se foi domingo, tá? Chutei qualquer data aqui. Você não vai lembrar, provavelmente não. Ou então, se você lembrar, é porque você marcou essa data, alguma coisa aconteceu. Você não lembra, eventualmente, de coisas que não tem uma marca. Eu vi uma coisa muito interessante para quem esquece de trancar a porta. Tem gente que faz um grupo no WhatsApp consigo mesmo, só tem você no grupo, e o grupo trancou a porta, você escreve sim, só isso, e manda. Porque aí se você tiver na dúvida, você olha no grupo, não, eu mandei hoje para mim mesmo que eu tranquei, então você não esquece mais. Se trancou ou não trancou, tá lá registrado. O problema é se você esquecer de mandar a mensagem. Aí você esquece de lembrar a si mesmo se esqueceu ou não. Aí para você não tem muito jeito não, para você precisa com a consulta com a doutora Osiris, pronto, né, doutora Osiris? Doutora Osiris pode te ajudar, se você está com tanto problema assim. Você lembra qual foi a última vez que você chorou? De tristeza, de emoção, talvez de alegria? Choro de alegria é um pouco mais raro, né? Tem muitas pessoas que ficam alegres, mas não transpassam isso pela lágrima. Choro de alegria é um pouco mais raro, mas você lembra a última vez que você chorou? Ou de tristeza, ou de emoção, ficou muito emocionado, mesmo que fosse uma coisa boa, mas você ficou muito emocionado. Como é que está a sua memória? Uma coisa que me chamou a atenção, recentemente, agora faz umas 3 semanas, eu visitei o lugar onde eu cresci, fui lá com meu pai, lá o lugar que eu cresci, eu saí de lá quando eu tinha 8 anos, então eu saí de lá muito garoto, já fui lá uma vez ou outra depois, mas já fazia uns 15 anos que eu não ia lá, então eu visitei lá o lugar, aí 2 coisas me chamaram a atenção, uma é que tudo parece muito menor, tudo parece muito pequeno, porque eu era pequeno quando eu saí de lá, então eu tinha a sensação de que as portas, os corredores, era tudo gigantesco, né? Que eu era garoto, tinha 8 anos. Quando eu volto lá, parece que é tudo muito pequeno. E outra coisa que eu lembrei de coisas que eu nem sabia que estavam na minha cabeça. Lembrei de, sei lá, situações pontuais, de pessoas. Lembrei do rosto de algumas pessoas. Olha, eu tinha 8 anos, é bem garoto, né? Saí de lá com 8 anos. Então, eu lembro, assim, alguns flashes eu comecei a... eu lembro disso, comecei a lembrar de algumas coisas. E eu já li uma coisa interessante que eu fico me perguntando assim, como é que eu posso ter memória de coisa quando eu era muito criança? Por exemplo, eu tenho memória de quando eu tinha 3 anos, não é possível. Mas é porque eu li um estudo que a gente consegue criar memórias
a partir da imaginação. Se alguém te contou uma coisa, se alguém te contou uma história, porque quando você era criança, a pessoa te conta 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai imaginando aquilo ali aos poucos, você vai se apropriando daquela imaginação e vai se tornando uma memória. A nossa mente consegue criar memórias a partir de coisas que nos contaram, né? Porque a nossa imaginação se torna lembrança. Mas você se lembra, por exemplo, da tabuada? Você aprendeu tabuada na escola? Aprendeu tabuada, né? Lembra da tabuada todinha? Se eu te perguntar assim, uma coisa, aí você vai lembrar? Um pouco mais difícil, né? E da tabela periódica, hein? E aí já era, né? Aí você não lembra de jeito nenhum. Tem gente, talvez, que na minha época não precisava decorar mais tabela periódica, não. O professor deixava na prova para a gente olhar. Então era bem mais fácil, né? Não precisava mais decorar. Quantas coisas você já ouviu, já aprendeu e depois esqueceu? A mente, nossa mente, o Dr. Osiris é especialista na mente, estudou provavelmente muitos anos, né? Tem que estudar muitos anos, especialista na mente humana. A mente humana é fascinante, é um universo fascinante que tem ali dentro. Ainda mais fácil do que aprender é esquecer o que aprendeu. A gente aprende com uma facilidade, claro, aí tem lá uma curva de aprendizado, quando você é mais novo, você com mais facilidade, quando você vai envelhecendo, vai diminuindo um pouquinho, mas para esquecer é fácil, tanto a criança quanto o adolescente, o adulto, não sei, qualquer idade que você tenha, esquecer é fácil, esquecer é uma coisa muito fácil. E o problema é que nem tudo a gente esquece, nem tudo. Você provavelmente tem alguma coisinha que você se lembra antes de dormir, que você fez, você falou há anos atrás, um tempão atrás, ninguém mais se lembra, mas você se lembra e isso ainda te dá uma vergonha, um arrependimento gigantesco. Aí antes de dormir, você quer descansar e a sua mente te lembra, você lembra quando você falou isso, aí chega a dar uma dor quase física. Ai, caramba, olha isso, uma coisa de tanto tempo e eu ainda não consigo esquecer aquilo ali, aquela vergonha que eu passei, aquela bobagem que eu falei, aquela pessoa que eu magoei. A gente acaba ficando agarrado nisso. E essa dor, ela chega até a ser física. A palavra de Deus fala um pouco sobre isso. Na verdade, fala bastante sobre isso, só que eu vou trazer só alguns recortes. Um bom exemplo de um esquecimento, a gente não vai ler o texto todo, na verdade, eu vou mencionar 2 versículos de Gênesis, capítulo 40. Em Gênesis capítulo 40, essa região aí do livro de Gênesis, está se falando aí da vida de José, que nós chamamos de José do Egito, mas ele não era do Egito. A gente chama ele assim porque ele foi para o Egito. E no versículo 14, ele está falando, ele está interpretando o sonho de um copeiro, depois no versículo 19 ele interpreta o sonho de um padeiro, e aí ele já colocou aí para a gente. José, depois de interpretar o sonho do copeiro, foi um sonho maravilhoso. Você vai voltar, você vai servir o rei de novo, você está aqui na prisão junto comigo, mas você vai dar tudo certo na sua vida, não se preocupa não, tá? O seu sonho significa isso. Aí ele falou assim, porém, lembra-te de mim quando te for bem, tiver tudo bem na sua vida, aí você se lembre de mim. E rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa, dessa prisão. Esse trecho, José ajudou alguém e falou assim, quando tiver tudo bem com você, lembre-se de mim. E no versículo 23, mostra que as coisas deram certo na vida do copeiro, e quando o copeiro estava lá servindo o rei novamente, no verso 23 diz o seguinte, o copeiro-chefe, porém, não se lembrou do José. Antes, esqueceu-se dele. Antes de lembrar, ele esqueceu. Se você esquece antes de lembrar, você não lembra mais. O copeiro, quando estava na oportunidade de lembrar daquele que ajudou, ele não lembrou. Ele esqueceu. Deus sabe a nossa capacidade de nos lembrarmos e de nos esquecermos. Ele sabe tanto que aí, eu quero ler o texto inteiro com os irmãos, no livro de Josué, capítulo 4, nós leremos do verso 1 ao verso 9, o livro de Josué, esse pedaço do livro de Josué, no começo do livro de Josué, então mostra mais ou menos o começo do ministério de Josué solo, o ministério solo, aquele que já não estava mais com Moisés se foi. E aí, no capítulo 4, capítulo 3 é a travessia do Jordão.
Então, o capítulo 3 mostra que o povo, sob a liderança de Josué, atravessou o Jordão. E no capítulo 4, versículos 1 a 9, é imediatamente depois que o povo atravessou. E diz assim, ó, sucedeu que, acabando todo o povo de passar, ou seja, esse registro aí, assim, a última pessoa passou, acabando o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo, tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo, tirai daqui no meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo, um homem. E disse-lhe Josué, passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Levou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Esse texto é um dos maiores momentos do povo de Israel, um dos maiores marcos do povo de Israel. Eles atravessaram o Jordão, isso foi uma coisa espetacular para aquele povo. Na verdade, você pode falar assim, nada demais, eles já tinham atravessado o Mar Vermelho antes. Só que diz a palavra do Senhor que não havia mais ninguém que atravessou o Mar Vermelho que estava aqui. Desse povo aqui, já não tinha mais ninguém que viveu aquilo lá. E aquele povo que estava aqui, como não viveu lá, eles não lembravam de como foi atravessar o Mar Vermelho. Claro que não, eles não viveram. E aí você pensa o seguinte, se fosse com você está lá, e aí acontece um milagre, um sinal maravilhoso desse, o rio se abre, todo mundo passa, e glória a Deus, e Deus está abençoando, está dando uma nova terra. É possível que você esqueça disso? Isso é impossível esquecer, é uma situação, é um espetáculo, é uma maravilha de Deus, isso aí não tem como, diante dos seus olhos, olha o espetáculo que Deus te deu para ver. Era impossível que alguém esquecesse dali. Mas isso não era para eles. Os versos 6 e 7 que lemos, disse que isso era para os filhos. Quando os seus filhos lhe perguntarem, vocês dirão, o Senhor nos fez atravessar o Jordão. Por quê? Essa ideia de memorial, para que serve uma lembrança? Na verdade, nós aprendemos a partir daquilo que nós lembramos. A sociedade no mundo, ela tem avançado muito em diversas áreas, várias áreas. Isso porque a gente aprende com o passado. Se hoje vocês aprendem na escola o Teorema de Pitágoras, significa que há 2.500 anos ainda ninguém sabia disso e alguém teve que desenvolver, e isso foi o achado da humanidade, e depois de desenvolvido, uma porção de gente foi aperfeiçoando, compreendendo para que usava, e aí chega hoje para você uma coisa simples, o professor bota no quadro, é assim que faz, e você aprende, ok, para você é trivial. Se fosse há 2.500 anos, se você viesse com conhecimento desse, você seria o gênio da humanidade. Por quê? Porque a humanidade como um todo, ela foi acumulando conhecimento. E assim a gente foi evoluindo em diversas áreas. O saber do ser humano, Deus tem abençoado a nossa sociedade com mais saber. E isso é porque nós não esquecemos. Alguém registrou, alguém escreveu, e assim a gente consegue passar adiante. O propósito da lembrança faz com que a gente também veja as desgraças e tragédias como excelentes professoras. Excelentes professoras.
tudo que a humanidade já passou de desgraça, de tragédia, de crueldade, a gente tenta hoje evitar que aconteça. Por quê? Porque a gente olha para o passado e vê, poxa, não vamos deixar isso se repetir, não vamos deixar que aconteça igual. A gente aprendeu a lição, e isso a gente não vai deixar acontecer de novo. E, diferente de muitos cristãos, eu sei que muitos irmãos acreditam, e eu respeito completamente isso, eu compreendo, que Deus nos faz sofrer algumas coisas para nos ensinar. Eu não acredito nisso, que Deus nos faz passar por alguns sofrimentos para nos ensinar. Mas eu acredito que nós podemos aprender com o sofrimento, e isso para mim é ponto passivo. Eu não acredito que é Deus que te faz sofrer para te ensinar, não é isso. Deus te faz viver, e ao viver você vai sofrer. Ao sofrer, você pode aprender ou não aprender. Eu sei que não é exatamente tão binário assim, não tem só essas duas opções, aprender ou não aprender. Você aprende em partes, não aprende em outras partes. Eu acho que, sabe aquela frase, quem bate esquece e quem apanha não esquece? Hoje em dia eu sei que a pedagogia infantil, a psicologia infantil tem ensinado que o bater numa criança não é a melhor forma de educar, não é assim que funciona, e eu compreendo isso, tem muita gente boa estudando isso, os efeitos que isso traz. Também não me importa agora eu fui educado de um jeito, você foi de outro, seus filhos foram de outro, e assim vai, é natural isso, não estou aqui para questionar isso, mas muita gente aqui que apanhou, a pastora já, o papai está do lado aí, e a pastora já se levantou as duas mãos. A gente que apanhou, você lembra uma vez, você lembra? Passa pela sua cabeça, pelo menos um. Pastora Joyce parece que lembra de várias, né, pastora? Aprontava muito, pastora, aprontava muito. O meu irmão também, meu irmão Tiago, rapaz, tadinho do Tiago, né, pai? Tiago era o mais agitado dos três. Aí minha mãe não é? Tiago, infelizmente, ele ali. Mas por que a gente apanha? Porque a psicologia de quem fazia isso pensava assim, bom, quando ele sentir alguma dor, aí ele vai associar que a dor tem a ver com isso que está errado. Isso aqui não pode fazer. Então, quando ele lembrar disso que não pode, ele vai lembrar de uma dor. E quando ele juntar as duas coisas, vai ficar mais fácil. Ele vai lembrar. Isso aqui significa dor, significa sofrimento. Beleza, para uma criança pode não ser tão direto, ou pode ser, honestamente, eu não sei muito como isso funciona. Mas o pai que bateu não vai lembrar. E passou. O filho que apanhou, lembra. Ele lembra o que aconteceu, por que ele fez, a bobagem que ele fez, e não vou fazer de novo. Talvez tenha feito de novo, não aprendeu direito. Fez de novo, aí levou outra. Aí pronto, a partir dali, não, peraí. Já entendi. Agora eu entendi que isso não é para eu fazer. Nós sofremos muita coisa porque a gente esquece. A vida bate, eu acredito que Deus permite, Deus olha lá da sua soberania e vê a gente sofrendo. Tadinho de nós, né? A gente acha que esse sofrimento é alguma coisa. Deus olha lá de cima, isso não é nada, para ele isso não é nada. Esse sofrimento que a gente sente, mas o meu é muito, muito grave. E Deus está olhando assim, bom, para ele não é. Para ele, a nossa vida é um sopro. Deus se importa com você. Não exatamente com o que você está passando. Ele se importa com você. É claro que você também é o que você está passando. Isso também faz parte de quem você é. Na verdade, eu arrisco dizer que a nossa memória é a principal ferramenta que nos constrói. Você é quem você é hoje pelo somatório das suas vivências e do que você se lembra. Mesmo que você não lembre na memória ativa, mas você passou por aquilo e aquilo ali foi te construindo, foi te moldando e hoje você é uma pessoa diferente. A gente sofre muita coisa porque a gente não aprende. A gente não aprende com o passado e sofremos de novo. Em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, esse texto é bem conhecido. Só que eu queria mostrar um detalhe que me chama muito a atenção nesse texto, que é Paulo falando uma coisa muito interessante. Filipenses 3, do 13 ao 14, apenas 2 versículos. Irmãos, Paulo dizendo, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso. Então, quer dizer que eu tenho que esquecer do passado, porque eu vou conquistar coisas lindas, coisas maravilhosas. Não é isso que o apóstolo está dizendo, não. Leia o capítulo 3 depois todo. Esse capítulo 3, primeiro Paulo fala o seguinte: não se preocupem, falar a mesma coisa para vocês várias vezes não me cansa. Então significa que Paulo já tinha falado, e falou de novo, e falou de novo, e falou de novo, e ele está dizendo assim: não se preocupe não, posso falar de novo, não tem problema, tenho paciência. Paulo era uma pessoa com pouca paciência, mas nesse caso ele estava mostrando assim: dessa vez, eu explico mais uma vez. E aí ele fala o seguinte: não é por mérito. Ele falou assim: porque se fosse por mérito, eu tenho mais mérito do que quase todo mundo aqui. E aí ele fala a credencial dele: pelo zelo, eu fui perseguidor dos cristãos. Pela lei, eu aprendi tudo sobre a lei. Por Cristo, eu vivo Cristo. Ele fala o seguinte: eu sou, no meu passado, tenho uma credencial espetacular, se você quiser dar uma olhada. Mas ele falou assim: mas eu esqueço isso. Ele está falando que ele esquece das suas glórias humanas. Deixando essas coisas para trás, avanço para as que estão diante de mim. Não importa se você, mas eu sempre fui o melhor. Tem muita gente, hoje em dia eu vejo menos isso, mas teve uma época que eu via muita gente até visitando a igreja, né, se aproximando da igreja, pessoas que a sua época, assim, porque na minha época, porque eu tinha, não sei, eu tinha 2 empresas, eu tinha 20 carros, eu já ouvi alguns testemunhos sobre isso, e eu tinha muitos carros, eu tinha uma frota de carros, eu tinha muitos apartamentos, todo mundo me servia, e agora perdi tudo, e aí eu estou servindo a Deus. Esse testemunho eu já ouvi algumas vezes, mas ele é complicado, né? Significa o seguinte: quando estava dando tudo certo, ao ver dele, quando estava dando tudo certo, eu estava bem, estava feliz, deu tudo errado, aí eu vim para Deus, e aí agora eu estou aqui. Que testemunho ruim. Por quê? Parece que a pessoa ainda está vivendo pelas suas glórias passadas. O que ela foi, o que ela fez, o que ela viu, quem o serviu. A nossa memória, ela é muito cruel algumas vezes, porque a gente precisa deixar, Paulo está dizendo em Filipenses, que ele deixa 2 coisas para trás: as suas glórias e as suas culpas. Ele fala o seguinte: isso é para trás. Ele não está falando só coisa ruim, ele está também falando coisa boa. Eu fui o melhor de todos, e mesmo assim, isso não tem mérito nenhum. Eu vou deixar isso para trás. Eu vou seguir para as coisas que estão diante de mim. E ele sabia exatamente o que estava diante dele. Porque no próprio texto de Filipenses 3, e mais ainda no capítulo 4, ele fala que a ele estava reservado o sofrimento. Ele sabia exatamente. Esquecendo-me para as coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Ele sabia o que estava diante dele. E ele não fugiu. Porque ele aprendeu. Ele viveu e aprendeu. O seu passado, o lugar do seu passado é no passado. Aí a gente pensa que quando eu falo uma coisa dessa, significa que, então é para eu esquecer. Paulo estava dizendo que ele esquecia das suas glórias, mas ele não apagou a memória, tanto é que ele falou o que ele fez. Se ele tivesse levado uma pancada na cabeça, tivesse perdido a memória, ele não ia falar o que ele fez. Ele sabia: não, fiz isso, mas eu vou me esquecer disso. O que ele está dizendo ali? Eu não vou viver aquilo ali não é mais para mim, aquilo ali é da minha vida do passado. Ele pode se envergonhar? Pode. Ele pode se arrepender? Pode. Aquilo ali está no passado. Agora há uma vida diante de mim. E isso não é uma mensagem triunfalista. Essa vida que está diante de você certamente tem sofrimentos guardados nela. Essa vida diante de você tem muito sofrimento ainda guardado nela. E eu tenho certeza que aquele que perseverar ainda vai superar esse sofrimento e aprender com ele. Sabe como é que eu sei disso? Porque Apocalipse, capítulo 2, esse texto é lindíssimo. Apocalipse, capítulo 2, os versos de 2 a 5, tem uma lição maravilhosa. É lindo demais. João escrevendo, Deus falando através de João para a igreja de Éfeso, e diz o seguinte: olha que coisa linda, glória a Deus. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, ainda não passa não, e não o são,
e tu os achastes mentirosos. Não passa ainda não. Aí o Senhor está falando o seguinte: você é bom, você é muito bom, fez tudo certinho, está tudo certo. Versículo 3 diz: e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, só mais um momento, e não te cansaste. Além de você ser bom, você sofreu por meu nome. Que lindo, que lindo. Versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E aí o versículo 5 é a coisa mais emblemática para você e para mim hoje. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus está te dando uma oportunidade seguinte: aprenda, lembra onde caíste, olha para trás, você sabe onde você começou a desviar, você sabe. Toma vergonha, olha para trás e aprende. É uma oportunidade. Ele falou assim, ó, é uma oportunidade que te dou, porque se você não aprender, brevemente virei a ti e tirarei do teu castiçal, se não te arrependeres. Isso é lindo. Ah, mas isso é muito duro. É muito duro? Pode ser, você pode pensar que seja. Essa mensagem, Deus está falando o seguinte: lembra-te, não se esqueça. Hoje na nossa EBD lá dos jovens, lá em cima, nós estávamos estudando o livro de Amós, e a gente percorreu, se aprofundou mais nos capítulos 2 e 3, embora tenhamos mencionado também o capítulo 1, e a gente notou uma coisa muito difícil de equacionar. Eu não sei a resposta, tá? Não sei. Mas o que acontece? Ali em Amós, o povo de Israel era um povo que, Amós capítulo 1, fica Deus falando que iria punir todo mundo em volta. Tiro, Sidom, Damasco, todo mundo que está em volta, vai todo mundo sofrer, porque vocês erraram aqui, eu vou punir. Aqui, eu vou punir. No final ainda fala de Judá, povo de Deus. Errou aqui, eu vou punir. E Israel está feliz da vida, está todo mundo se lascando, só eu que estou bem aqui. Aí o capítulo 3 inteiro é Deus massacrando Israel. Capítulo 2 inteiro é Deus massacrando Israel. E no capítulo 3 tem uma coisa lindíssima que Deus fala ao povo de Israel. Ele falou assim: vocês aprenderam de mim, por isso os punirei. Você aprendeu direto da fonte. Os outros eu vou punir, mas eles ainda não sabem muita coisa, a palavra não chegou lá. Eles erraram assim mesmo, vão ser punidos assim mesmo. Mas você, Israel, você aprendeu direto de mim, e mesmo assim se desviou. Aí Deus vai, o capítulo 2 inteiro é uma amassada que dá no povo de Israel, e o povo de Israel tem que entender ali: minha oportunidade passou, agora vem a punição. Receba a punição, porque o capítulo 2 ainda fala: vocês pegaram os nazireus e desviaram os nazireus, botaram os nazireus para beber vinho. Vocês impediram os profetas de profetizar, calaram os profetas. Vocês que aprenderam comigo não entenderam nada, e vocês vão ser punidos por isso. Aí, em Apocalipse, como nós lemos, Deus fala para a igreja de Éfeso: vocês fizeram tudo certo, estava tudo certo, estão indo bem, sofreram, suportaram, perseveraram, continua. E aí o povo de Éfeso, imagino que ao ler isso, estava todo mundo sorrindo, feliz. Nossa, que coisa bonita que a gente está recebendo. Aí ele começa: tenho porém contra ti, que você se esqueceu. Lembra-te. Você se esqueceu? Tudo bem, é só lembrar. Lembra-te de onde caíste. E eu não sei, a gente estava estudando isso lá em Amós hoje, e assim, Deus estimula o povo a alguns rituais, e você tem alguns rituais. A minha esposa tem ritual para tomar banho.
É um ritual específico, ela tem, e depende do banho. Se for o banho para ir para o trabalho, é mais rápido, mais ligeiro. Se for um banho dia de sábado, leva mais tempo. Se a gente for sair para ir para o shopping, aí leva um tempão, que ela vai fazer isso, isso, isso. Eu já sei mais ou menos o tempo que leva. Depois de um tempo de casado, você vai aprendendo, então dá para a gente equacionar. Eu tenho um ritual para começar a trabalhar de manhã. Eu trabalho dentro de casa de manhã. Então eu tenho, antes de começar, eu faço isso, 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 isso. Se eu não fizer, não sei, parece que alguma coisa está faltando. E me incomoda, aí eu sento para trabalhar, não, peraí, faltou. Aí eu levanto e vou lá fazer, não sei, meu cérebro se condicionou, parece que eu tenho que fazer sempre aquilo. E Deus estimula que o povo faça alguns rituais, tanto é que todos os rituais que a gente vê no Antigo Testamento, Deus estimulou, faça isso, 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 isso. A gente precisa disso, precisamos disso mesmo, isso é muito importante. Não abandone a igreja você acaba vindo de uma forma ritualística. Em que sentido? Todo domingo, hora tal, tem que começar a me arrumar, tem que fazer... Beleza, ok, há um propósito nisso. Só que também tem um problema. Quando esse ritual se abstém da consciência. Quando você não está mais consciente do que está fazendo. Aí quando você se torna consciente, você começa a criticar, não, mas peraí, eu estou indo para a igreja por causa de quê? Não, porque fulano de tal que vai falar hoje. Não, porque hoje está chovendo, hoje eu estou cansado, trabalhei muito, e a sua consciência começa a ficar falando mais alto. E aí você começa a se abster de algumas coisas que era melhor que você não pensasse e simplesmente fizesse. Sabe um exemplo? Você vai fazer exercício, Betinha de vez em quando encontra a Betinha lá no aterro. Betinha hoje em dia já está há quantos anos fazendo exercício, Beth? Tinha 40 anos. Está com 70 e 30 anos que está fazendo exercício. Para começar, eu imagino que não tenha sido tão fácil. Os primeiros dias, você não... Se você ficar pensando muito, será que eu vou? Será que eu não... Se você pensar muito, você não vai. Você precisa desligar a cabeça, sai de casa. Depois, quando você está lá, vai se acostumando. A gente precisa disso. O nosso primeiro impulso tem que ser uma coisa assim, não pensa não, simplesmente faz. Só que se você começa a fazer as coisas do Senhor sem pensar muito, simplesmente faz, veio para a igreja por quê? Porque é domingo, é dia de igreja. Se você faz isso, aos poucos a sua fé vai se apagando, e em algum momento você está aqui e olha para o lado, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei qual é o ponto do equilíbrio, de você fazer porque você tem compromisso, porque você tem disciplina, e fazer porque você tem total noção, você tem total consciência de absolutamente todos os seus passos. A questão é o seguinte: a análise é o primeiro passo para você se lembrar. Se Éfeso teve a oportunidade de se lembrar, é porque eles sabiam o que eles tinham feito. Eles sabiam que tinham errado. Lá no fundo eles sabiam. Tanto é que a palavra do Senhor fala: lembra-te de onde caíste. A nossa memória fica cheia de porcaria. A gente você lembra do nome de 10 personagens do último livro de romance que você leu, mas você não se lembra de orar todo dia. Você se lembra do compromisso que você vai ter daqui a 1 mês e meio, mas você não se lembra de falar de Jesus para alguém que está do seu lado amanhã. A nossa memória fica cheia de porcaria. A gente enche a nossa cabeça de porcaria. Enche mesmo. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente enche a nossa cabeça de um monte de atividade que a gente tem que fazer para que todo mundo fique feliz, e a gente esquece. Eu já fiz, nossa, nem sei quantas vezes eu já fiz isso. Ficava tão preocupado, mas tão preocupado de tudo dar certo, de todo mundo ficar feliz e que todo mundo saia daqui com uma coisa bonita. Já fiz tantas vezes isso. Aí quando eu olhava assim, mas espera aí, o que eu estou fazendo? E eu me esquecia. E 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 a 25, isso também é falado em Lucas, mas aqui Paulo está parafraseando. O próprio Jesus, ele já te diz o que é para você ter em mente. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei,
Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nossa memória está cheia de porcaria e a gente não se lembra do sacrifício de Jesus. Precisa um ritual mensal aqui na nossa igreja para você se lembrar? Precisa os diáconos distribuírem o pão e o vinho para você se lembrar do sacrifício? Será que precisa disso? A gente lembra de tanta coisa. E Jesus está falando assim: lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Não é tão difícil. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te do que você fez de errado. Lembre-te de mim. E o próprio Jesus pediu isso. O que eu quero concluir nessa noite é que nós tenhamos em mente, não se esqueça. Não se esqueça. Você provavelmente vai esquecer o que eu estou falando hoje, que é natural. Talvez eu me esqueça do que eu estou falando hoje, mas se ficar alguma coisa na sua mente, lembre-se de se lembrar. Sabe o que eu estou dizendo? Como é que a gente faz isso? Eu lembro que a irmã Débora, a mãe da Lídia, a Lídia está ali, a irmã Débora, ela trabalhava aqui na igreja, ela secretariava o pastor Eliezer, hoje a pastora Joyce que está aqui. Eu lembro uma prática que a irmã Débora fazia, quando ela tinha alguma coisa muito importante, ela amarrava um negocinho no dedo, um barbante, alguma coisa, ela amarrava um negocinho no dedo. Aí você chegava lá, ela estava com um negocinho amarrado no dedo, você achava que era... Aí para que era aquilo? Porque quando ela olhava para aquilo ali, ela lembrava, ali não estava escrito nada, só que ela lembrava, ela fazia uma associação e ela lembrava de alguma coisa muito importante. Por quê? Não confie em você mesmo. Não confie na sua memória, não confie na sua dedicação, não confie na sua disciplina. Da última vez que eu trouxe a palavra aqui, eu falei uma coisa que alguns irmãos não concordam, tudo bem, eu entendo, mas eu falei o seguinte: você não é especial. Você não é especial. E realmente eu não sou especial, não tenho nada de especial. E é por isso, justamente porque eu não sou especial, se eu fosse especial, se eu fosse maravilhoso, se eu fosse muito bom, eu reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, eu nunca trocaria isso por um pedaço de pecado qualquer por aí. Mas eu não sou especial. Eu preciso continuar lutando. Infelizmente, é assim que funciona. Você precisa continuar se lembrando. É assim que funciona. Por isso que Jesus falou assim, todas as vezes que comeres, todas as vezes que beberdes, lembre-se de mim. Uma coisa que você faz todo dia, comer e beber. O que Jesus estava dizendo? Não era necessariamente na hora de comer, na hora de beber. Jesus estava falando assim: lembre-se de mim. Não se esqueça do sacrifício. E essa palavra que eu trouxe para os irmãos, que eu intitulei como as memórias de um aprendiz. Para você aprender, você tem que se lembrar. E o que eu concluo dizendo é isso. Lembre-se de Jesus. Lembre-se do seu sacrifício na cruz. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Ainda há uma chance, ainda há uma esperança, você ainda pode tentar de novo, essa é a oportunidade, você ainda pode tentar de novo, lembra-te de onde caíste e se arrepende. Amém, Deus abençoe a igreja do Senhor.